Olá, mulheres e homens de gás de todo o Brasil! Estamos aqui em Teresina, Piauí, para gravar mais um podcast Energizadas, para lá de especial, porque se a gente vai falar sobre transição energética, nada melhor do que falar sobre o estado do Piauí, que é um dos grandes protagonistas dessa agenda. Então, hoje o nosso tema é o Piauí e sua potente contribuição para a transição energética justa e sustentável. E nada mais, nada menos do que Laura Aquino e Gilvan Moreira aqui com a gente. Que bom, né, ter vocês aqui, é uma honra, uma alegria para nós, mulheres de gás, receber vocês. Ah, que legal. Nós agradecemos também aqui pelo convite, né? E principalmente pela estadia de vocês aqui. Sejam muito bem-vindas e vindos, né? Aqueles que estão presentes. Para a gente é uma honra estar aqui com vocês. A gente é que agradece, né? Bom, nos assistem homens e mulheres de gás de todo o Brasil. Eu sei que aqui no Piauí, principalmente em Teresina, não há quem não conheça Laura Aquino, né? Eita! De Piauí. Não há quem não conheça o professor Gilvan Moreira e a sua atuação incrível no IFP. Mas eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho Ok. para as pessoas de outras regiões do nosso Brasil também conhecerem um pouco mais da história de vocês. Pode ser? Ok, Começa lá, né? obrigada. Pois bem, gente, sou Laura Aquino Dias, economista, apaixonada pelo Piauí e muito feliz E em por estar Cajuína. aqui. E por Cajuína, não deixe de mencionar. E muito feliz por estar participando ativamente em relação à transição energética e outras pautas em frente à Invest Piauí, que é uma agência que tem se colocado aqui numa posição de destaque, impulsionando o desenvolvimento econômico local e nos dá muito gás em estar, vamos falar o nome gás também, né? Em estar nessa agenda ativa de estar buscando investimento para o Estado, estar atraindo, criando novos negócios e de certa forma, de forma constante. Perfeito. Pronto, eu me chamo Gilvan Moreira, sou professor do Instituto Federal do Piauí, sou químico de formação, né? Fiz toda uma vida acadêmica na área de biocombustíveis, né? E tenho assim como motivação, né, esse momento que o Piauí, o Brasil e o mundo está vivendo de transição energética e as oportunidades que podem trazer para o desenvolvimento do Nordeste, em especial do Piauí, né? Pois assim, eu tenho muita motivação porque eu acredito muito no desenvolvimento industrial e vejo esse momento de transição e o que o Piauí tem a oferecer como uma oportunidade, né, para a gente alavancar o potencial que esse estado tem. Então, Muito. isso é o meu gás, é o que me motiva. Bom, nós começamos, vou contar para vocês muito pouco da nossa história. Nós começamos como Mulheres do Gás, Ah, porque foi um movimento que nasceu dentro de uma união de revendedores de gás LP. interessante. E aí chegou um momento que a coisa ficou tão grande que hoje a gente já está em 13 estados do Brasil, né? A gente já tem mais de 4.500 participantes das nossas iniciativas, né? Mas a gente ainda está só no começo, viu, Laurinha? Né? Que a gente deixou de ser mulheres do gás para ser mulheres de gás. E quando a gente fez essa transição, a gente entendeu que era extremamente importante falar para esses revendedores do mercado de energias. E principalmente que a gente entendesse o que é essa agenda de transição energética. E é por isso que a primeira pergunta é para a gente desfazer esse nó que tem na cabeça de um monte de revendedor aí pelo Brasil afora, do que é essa agenda de transição energética e como ela se conecta a essa outra agenda, né, 2030 da ONU Sim. com os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Contem um pouquinho para a turma o que é essa agenda. Pronto, eu vou falar um pouquinho do que se trata, na verdade, essa transição energética, né? Quando a gente fala de transição, a transição ela começa lá atrás, ela começa, na É, verdade, com o início da Revolução Industrial, sim. quando se percebe que aquela matriz energética ela é altamente, não vou nem dizer poluente, mas ela tem uma baixa eficiência e não é sustentável. Então, a partir dali, do ponto de vista
de pesquisa, né, começou-se a procura por diversas fontes. Quando você fala em transição, você substitui basicamente o petróleo e o carvão, Perfeito. né, que é essa fonte fóssil, por fontes renováveis e sustentáveis. Aí a gente tem a biomassa, a gente tem a energia solar, eólica e o hidrogênio, né, que tinha essa denominação verde, mas pode ter outras denominações também. Sim. De baixo carbono, eu aprendi com o professor Giovanni. Esse hidrogênio de baixo carbono. E aí, fazendo essa transição, né, ela não é uma transição que ela tem apenas um apego ambiental, mas ela tem um apego social, Sim. político, econômico e geopolítico. Perfeito. Então ela ela envolve muito mais uma transformação da forma como nós produzimos, distribuímos e consumimos essa energia. Perfeito. E a forma como ela vai impactar no futuro. Muito bom essa visão, e até pegando aqui a fala do professor Gilvan, nós como seres humanos vivemos em transições, vamos dizer assim, né? E meio a essas transições que passamos, ela vem de um problema que se encontra do meio de uma transição para outra, né? Que a gente acaba chegando no momento de maturação, até trazendo contexto histórico. Antes a gente fazia tudo mais manual, pega o animal e agora o animal pega o motor, e daí a gente vai evoluindo, e chega um ponto que a gente começa a procurar alternativas, né? Alternativas que sejam menos agressivas, que gerem menos impacto, e principalmente que gerem também, com o efeito disso, um impacto, vamos dizer assim, de igualdade, de equilíbrio da própria natureza e de sustentabilidade, né? E a energia renováveis, como se coloca, ela vem como uma alternativa de menos impacto e também de, vamos dizer assim, de busca de inclusão, porque aí não adianta ter novas energias se não há distribuição disso, né? Então se pensa de uma forma geral como algo que vem a trazer não só um novo fazer, mas um fazer melhor, um buscar melhor, ter um impacto mais positivo, o que a então gente menos chama agressivo. de transição justa e sustentável. Isso, perfeito isso. E é incrível porque o ODS 7, né, ODS ele 7. versa sobre a energia limpa e acessível. Isso. Então, é importantíssimo que a gente fale isso, principalmente para os revendedores de Aham, gás LP, excelente. porque a gente está falando não só de uma transição dessa fonte, mas que ela chegue até os lares. Sim. Então, quando você vê hoje a estrutura que a gente tem, ela de alguma forma ainda privilegia o acesso de alguns. É o que a gente Sim. chama de um outro fenômeno, que é a pobreza energética, que daria um outro podcast aqui pra gente que pode conversar gerar sobre. um efeito de quem não está com essas energias renováveis, aumentar pagar a conta, né? Vamos dizer assim. Perfeito. E de várias formas, É. né? Não só por pagar talvez mais caro, mas também por estar fora de um processo de inclusão. Sim. E aí eu cruzo muito dois cenários. A gente está no movimento de transformação tecnológica, mas nada disso acontece sem energia. Sem Sim. energia. Então, se eu não tenho acesso à energia, eu também estou fora de um movimento de tecnologia. E aí são vários debates É verdade. que a gente precisa fazer, e é por isso que é tão importante a gente ter momentos como esse, de trocas, né? Porque nós, como Rede Mulheres de Gás, a gente tem um propósito de unir para transformar. Muito bom. E quando a gente fala de unir, não é só um movimento associativista ou cooperativista, mas um movimento ecossistêmico. Num mundo tão dinâmico como hoje, não dá para você. Uma dorinha só não faz nem no verão, não sai nem de casa, não abre nem a porta. Na bolha, não, viu? E até nessa perspectiva de olhar com esse pela visão de sustentabilidade, a própria Invest Piauí, entre nossas vamos dizer assim, missão, valores, e nós temos entre eles a adesão dessas ODS, principalmente a 7. Hoje nós temos dentro do nosso corpo uma vice-presidência de energias renováveis, de hidrogênio Uau. verde, no qual temos 2 grandes projetos a serem implantados aqui no estado, então, de hidrogênio verde que se promete ser um dos maiores do mundo. Uau. E nesse contexto, o que se coloca? O Piauí, ele tem o privilégio, vamos dizer assim, ele tem uma boa localidade, ele tem a questão das próprias riquezas naturais, como o sol, que você deve ter percebido. Temos sol, temos vento, temos água, então, assim, é algo muito estratégico que temos hoje aqui no estado do Piauí como uma potencialidade aí.
Vou até pegar o gancho dessa fala, né? Para a gente conversar um pouco sobre justamente o cenário atual dessa matriz energética brasileira, né? O que que a gente está vendo e em que ponto, né, na sua opinião, né, professor Gilban, Pronto. a gente está na transição, né, para fontes renováveis. A gente sabe que o Brasil hoje é destaque no mundo, né? A gente está dando aula aí de muita coisa, literalmente dando aula lá no Literalmente dando aula. Estamos Mas bombando. conta pra gente que ponto estamos, né, na sua percepção e quais são os nossos principais desafios hoje. Pronto. Quando a gente fala de matriz, né, fala-se muito da matriz elétrica e da matriz energética. Vamos primeiro diferenciar uma da outra. A matriz energética, ela envolve toda a produção de energia de um país ou do mundo e como essa energia ela é destinada, seja no transporte, na rede doméstica, em casa. O Brasil hoje, quando você junta a sua matriz energética, ele é o que a gente chama 50-50, praticamente 50% da nossa matriz ela já é renovável. A energética. O mundo isso não passa de 15%. Uau! Quando a gente vai para a matriz elétrica, que é toda a energia que a gente produz a partir de uma fonte de energia primária, digamos assim, o Brasil hoje nós já estamos chegando a mais de 80%. Uau! Enquanto o mundo continua ainda ali com seus 15, 20%. Então o Brasil hoje, a gente pode afirmar sem medo nenhum, que o Brasil ele já é um país de produção energética renovável. Né? Todos esses indicadores que tem, o Brasil hoje é o que o mundo gostaria e que o mundo quer alcançar daqui a 100 anos, 150 anos. Pela É o que primeira vez na história a gente teve superávit, né, de superávit. energia. Eu vou lhe dar, e ainda mais especial ainda é o Nordeste. Sim. O Nordeste, e aí vamos pegar mais ainda o nosso Piauí. É. 99,9% da nossa matriz é renovável. Uau! Só não dizemos que é o 100% porque a gente tem ainda umas fontes não renováveis que também fazem parte elas têm que existir, têm que estar no ecossistema por uma questão de estabilidade de energia, mas o Piauí ele já produz mais energia do que consome e Sim. ela totalmente renovável. E esse cenário ele é reprodutível e ele pode ser facilmente reprodutível em todos os estados do Nordeste. Uau! Então, o Brasil hoje, né, ele, como a gente estava brincando, ele bomba, ele é uma referência mundial em termos de produção de energia. Agora, quais são os nossos desafios, né? Eu acho que o maior desafio que o Brasil enfrenta hoje é a parte de logística, né? A gente precisa distribuição e também a gente precisa de legislação. A gente precisa ter toda uma segurança jurídica, então a gente precisa trabalhar melhor nossas regulamentações e principalmente no Nordeste a parte de logística estrutural. Perfeito. Sim. Mas um outro, né, puxando, que é a questão também ver como é que a gente vai fazer o elo das capacitações também. Perfeito. É. Perfeito. A gente precisa de pessoas, né, Sim. para mover esse motor, embora a gente tenha muita tecnologia embarcada, e quando a gente fala dessa infraestrutura, né, para você ter usinas, enfim, Sim. é muito dinheiro, né? É. São investimentos altos. A gente teve, por exemplo, projetos pilotos de captação de energia pelas ondas do mar, né? Há pouco Sim. tempo lá no Ceará foi um investimento bastante alto e o retorno ele não é tão rápido às vezes, então fica aquela queda de braço. Sim. Você é melhor do que ninguém, entende? São Como projetos que é? eles só se sustentam pelo volume, por conta do Perfeito. alto investimento. E, tem Alto e também investimento. tem o que a gente chama de curto prazo, médio Médio prazo prazo e e longo longo prazo. prazo. E às vezes as pessoas não entendem tanto. E essas agendas políticas, como tem os ciclos de 4 em 4 Sim. anos, e o estadual é diferente, né, do municipal. A gente tem uma série de esferas aí, né, que são muito desafiadoras Verdade. nessa dinâmica. E é por isso, Laura, que eu queria te pedir para falar um pouquinho do Piauí, que é esse destaque nacional e que tem aí feito movimentos muito pioneiros nessa Sim. dinâmica tão complexa de arranjar todos esses stakeholders, digamos assim, Sim. dentro desse contexto. Primeiramente, nós passamos por um processo aqui de identificação, vamos dizer assim, pelo ponto de vista de conhecer nossas potencialidades, e a partir desse momento, dessa identidade firmada, se começou a propagar o próprio Piauí como o lugar de se investir. Então, com isso, começamos com as missões internacionais,
Hoje, mais de 30 países, foi apresentado o Piauí como o Uau. lugar para investir. E desse contexto forte, de viu? apresentação Fraca do, não. do Estado, mundo afora, começamos a recepcionar projetos. Inclusive, temos um desses de hidrogênio verde, dentro da ZPE, que é uma zona de processamento e exportação, já aprovado na CZPE, vamos dizer assim, é onde passa, a nossa linha é a nossa trave ali, né? Se a gente conseguir passar por ela, então nós já estamos com projetos aprovados, então, mudando de fase, e o Piauí, por ter essa riqueza natural e ter também dentro do contexto de Nordeste, estar bem posicionado, ele se torna como um ponto principal de elo, né? De localização, de logística desse hidrogênio verde. Então, por ter, como eu falei anteriormente, né, essa abundância de sol, um dos melhores ventos, tem a questão da abundância de água, acaba que tornando o Piauí uma das maiores referências do mundo de investimento. Então, conseguimos também levar essa informação da potencialidade do Piauí para a Europa, né? Isso também trouxe os olhos da Europa para cá, e nesse contexto temos tido grandes avanços e com equipes dedicadas da Invest Piauí. A Invest Piauí, ela entra como um motor na economia, ela entra como esse elo setor privado e setor público, e acaba que a gente conseguindo fazer esse motor girar mais rápido. E nesse contexto, com equipes multidisciplinares que atuam ali direcionadamente. Por exemplo, nós temos equipes voltadas para o hidrogênio verde, equipe voltada para o agro, nós temos equipe para mineração, equipe para inovação, e temos hoje um porto aí se desenhando cada vez mais com as entregas que a Porto Piauí tem nos dado, e também nos deixa muito orgulhosos, porque é um dos projetos que dá viabilidade desse hidrogênio verde, e ver ele seguindo, tomando forma, para a gente é motivo de muito orgulho e também de motivação de estar continuando nessa luta. E colocando o Piauí, não sei se você viu, mas a gente fez uma campanha no ano passado que era do Piauí para o mundo, né? E esse do Piauí para o mundo realmente está acontecendo. Está se materializando. Viu? A palavra tem poder, a propaganda. Piauí para o mundo. E tem se tornado essa referência forte de um governo atuante. Nós temos um governador muito atuante que colocou, vamos dizer assim, literalmente o Piauí aí no mundo inteiro, e um grande cientista por também, ele né? ter essa visão de governo de estado, de trazer, por exemplo, projetos que provavelmente não é ele que vai entregar, mas por ele estar dando todo esse gás para poder mudar a nossa própria fonte de economia aqui no estado, e nisso a gente conseguir ver tudo acontecendo, caminhando, é muito satisfatório. Na verdade, a gente está passando por uma transformação cultural aqui no Piauí, que é isso que o próprio governador ele diz, né? Tem que ter esse choque cultural, essa transformação cultural, e acreditar. Uma das informações aqui, só que a Laura colocou interessante, que é essa questão da distribuição. Não é só você produzir. Produzir. Porque hoje a gente tem a questão de produzir muita energia solar e não tem como escoar. E a rede trava, né? Digamos assim. E o porto, a gente tem o Porto Suape, em Pernambuco, o Porto de Pecém, que são portos que estão se estruturando, são portos mais antigos, e eles estão se estruturando para fazer a exportação desse hidrogênio. Mas o Piauí também, um dos grandes, né, vamos dizer assim, dos grandes trunfos que nós temos é porque, como o nosso porto está em estruturação, quando ele nascer, na etapa que vai ser instalada a parte ou construída a parte da amônia e do metanol, digamos assim, o porto já nasce com essa estrutura pronta. Perfeito. Já. Que é um investimento que vai delimitar quem vai fazer parte. E o próprio Porto Piauí, aí, não tem aquela história que os últimos, às vezes, tem a vontade de ser o último. A gente começou a observar o que não funciona em alguns portos e começar a trazer isso para o nosso porto. E o nosso porto, vendemos ele como um porto totalmente sustentável. Então, é maravilhoso. Fica até um convite, quem for a Parnaíba, Luiz Correia, e quiser conhecer, pode fazer um agendamento, a gente apresenta o projeto, e eu tenho certeza que você vai estar com esse entusiasmo que eu estou aqui para falar do Porto Piauí. A nossa zona de processamento e o porto. Casam muito perfeitamente. Legal, legal. Gente,
toda fala de vocês, ela tem aí um pano de fundo que é o que a gente chama de tríplice hélice inovativa, né? A conexão das universidades, o poder Sim. público e a iniciativa privada fazendo tudo isso acontecer. E o professor, né, que está bem dentro desse elo aí das universidades, sabe o quanto que é importante a gente desenvolver conhecimento, né? A gente trabalhar com o grande elo, porque se a gente for olhar para o hidrogênio verde, ele é um subproduto de uma pesquisa, né? Então a gente precisa valorizar, né, o saber acadêmico, o ensino e pesquisa e essa disseminação que se transforma, né, em toda essa dinâmica aí econômica em cadeia. Então, na tua visão, qual é esse papel estratégico aí como pesquisador, como professor da universidade, também colaborando com essa agenda de transição energética? Pronto, eu acho que o primeiro ponto da academia aqui, né, puxar um pouco aqui mais para o Nordeste, seria a capacitação. Eu acho que a curto prazo, a grande missão das academias, das universidades, dos IFs, é capacitar, né, capacitar para atender essa demanda de mercado que vai surgir dessas indústrias que aqui estão se instalando já. Sim. Então a gente precisa massificar essa capacitação. Do ponto de vista de desenvolvimento, né, o Brasil ele é um país que, embora a gente não perceba, mas nós temos uma massa intelectual fantástica, nós temos universidades, institutos que não perdem em nada para nenhum outro instituto no mundo. Então, em termos de desenvolvimento, o Brasil ele não está atrás de nenhum país, ele está, na verdade, na frente. Então, a gente aqui no Piauí, a gente tem pensado aqui no Nordeste do que a gente chama de tropicalização da tecnologia, porque muitas vezes essas tecnologias que vão vir para o Brasil, né, para o Piauí, o Nordeste, elas são tecnologias que foram desenvolvidas na Europa, nos Estados Unidos ou na China, mas a forma como essas tecnologias funcionam lá, por condições aqui, como o nosso calor maravilhoso, né, as condições que nós temos aqui, nós vamos ter que tropicalizar essas tecnologias, e aí a academia ela é essencial, Sim. porque todas essas empresas, antes de se instalarem aqui, toda a academia vai precisar fazer um processo de tropicalização, Perfeito. que é de avaliação de toda essa infraestrutura e de ajustes, né? Isso aí são projetos de P&D, certo? Perfeito. E nós vamos ter que, né, é essencial que façamos isso. E a longo prazo, né, o que a gente pensa é justamente, a longo prazo, a inovação. Como é que a gente vai, com tudo que está vindo para cá, como é que a gente vai inovar com isso, né? Olhando para o que a gente chama de capital, né, próprio para municiar esse empreendedorismo, essa dinâmica Sim. econômica, né? Quais são as nossas vocações? Isso. Aí, quando a gente olha para isso, não é só o que a gente já faz, mas o que a gente tem potencial para fazer. E muitas vezes nem a gente mesmo sabe, Sim. né? Mas, por exemplo, o hidrogênio verde ainda está se estudando tantas aplicações dele. Tem uma vertente de pesquisa que estuda até como conectar o gás LP com o hidrogênio verde, Sim, né? sim, E transformar, em vez de gás de café de petróleo, em gás líquido, enfim. Né? São várias discussões que acontecem primeiro no ambiente acadêmico para que a gente possa entender o efeito disso e o impacto mercadológico. E próprio, muitas dessas startups que estão nascendo para desenvolvimento dessas soluções, elas nascem dentro da academia. Né, e virados spin-offs. Então, trazendo aqui para o eixo da Invest Piauí, hoje nós temos um braço de inovação. Hoje nós temos um instituto que é uma subsidiária da Invest, eu vou dizer o caçulo, subsidiário da Invest Piauí, que é o PIT. O PIT é porque a gente também está inspirado no MIT. Meu Deus, vocês são muito chiques. E com o PIT, que é o instituto, é o Instituto de Tecnologia do Piauí. Hoje nós temos ali quase 400 startups ali sendo aceleradas e nesse contexto todo, quando se coloca, hoje nós trouxemos, né, nós temos a academia, temos o governo, temos o setor privado, temos as corporações, temos os investidores que estão todos no mesmo eixo buscando esse desenvolvimento aí e fazer com que isso seja realmente inovador e trazer consigo essas tecnologias, como bem pensado aqui e falado pelo professor Gilvan, pensando
naquele problema local. E indo nesse contexto, hoje, por exemplo, nós hoje temos secretarias de inteligência artificial. A primeira secretaria de inteligência artificial do Brasil nasceu no Piauí e está nascendo a soberania, que é a inteligência artificial do Piauí. Primeira. Que DeepSeek, ChatGPT, o quê? Então, assim, o Piauí realmente está aí a todo vapor. E aí, esse gás que vocês também trouxeram aí na fala, fiquei muito encantada em lhe conhecer por conta de trazer esse mesmo entusiasmo que nós temos aqui, né, professor? Não, com certeza. Aqui E eu gosto muito dessa palavra. Você usou uma palavra que me pega todas as vezes que as pessoas falam, quando se referem a nós como coletivo, que é entusiasmo. Eu não sei se você conhece, mas ela vem do grego e ela significa estar cheio de Deus. Então, independente não sabia, me da arrepiei. sua crença, Me né? arrepiei. Eu acho que entusiasmo é o que a gente vive, Nossa, né? que legal. Tem alguma luz superior que nos move aí, né? Da ciência, ele fica olhando assim, Nossa, meu... você falou, me arrepiei. E para a gente finalizar, infelizmente, porque se deixar, eu fico aqui com eles. Mas só Até falta um amanhã. recadinho. Falta um recadinho. Falta um recadinho aqui. Pá. Aqui para as mulheres, né? Tem um público de mulheres aqui também. A gente tem que puxar o saco Fantástico. daqui duas mulheres, né? Mas, enfim, hoje nós temos nessa pauta, né, de transição energética, ainda temos um número aí, o número global de mulheres atuando nessa área ainda é um número pequeno. Brasil, menor ainda. Então, Perfeito. assim, o que eu digo para as mulheres é se capacitem nessa área, venham fazer parte desse momento, estejam aí atuantes, busquem se envolver nesse tema, porque é um tema que não tem volta, gente. Eu acho que a gente tem que se adequar àquilo que a gente não pode mudar. E o que eu digo é venham, se envolvam, busquem se capacitar, porque a gente precisa inserir nesse tema a sensibilidade feminina que Perfeito. não tem igual. Perfeito. E foi muito, assim, assertivo você falar, né, desse cruzamento dessa agenda de equidade com a agenda de transição energética, né? Porque lembra que a gente lá no começo falou daquele tema pobreza energética? Sim. Esse é um tema que afeta de uma forma muito direta as mulheres. Sim. Né? Principalmente as mulheres ali que vivem em regiões de vulnerabilidade social, nessas áreas rurais, né? De mais difícil acesso, de uma rede distribuída. Né? Como é que a gente vai fazer? E quando a gente olha para o gás para cocção, o maior concorrente do gás LP, Laura, é a lenha. Olha aí. Então você entender isso, que ainda e tem quem muita está lá gente utilizando a lenha. e não só utilizando, que tem essa questão da respiração, do impacto na sua saúde, mas até cortar a lenha. Sim. Então eu tenho todo o risco desse corte, desse transporte. Eu tenho o tempo envolvido nisso. Como é que eu vou me capacitar? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou entender toda essa dinâmica por trás se eu estou ali lutando para sobreviver? Né, para ter o que comer e como cozinhar. Então são tantos desafios em tantas camadas que muitas vezes a gente não consegue alcançar, mas o impacto social ele é muito grande e a gente precisa ter consciência disso para que a gente traga a intencionalidade para transformar isso, né, professor? E tem uma coisa aí que às vezes é pouco falado, se a gente observar a parte que tem acesso, digamos assim, a gás, onde você tem a parte mais ali das capitais e do litoral. Acho que todas as capitais do Nordeste, elas têm gasoduto, menos Teresina. E aí Teresina é a das capitais do Nordeste a menos industrializada, porque muitas das nossas indústrias ainda utilizam lenha. Perfeito. Entendeu? Então a gente tem agora, né, o Piauí, não só com o hidrogênio, né, mas também com a biomassa, porque o Piauí, o Nordeste, né, ele está passando por uma grande transformação também na parte agrícola. Então, com esse resíduo que a gente gera, além do hidrogênio, nós temos a possibilidade do biogás. E dentro desse contexto, a gente pode misturar o biogás com o gás GLP, que é até mais viável do que o próprio hidrogênio, e a gente atender hoje toda essa região que nem se desenvolve, e ainda você tem toda essa problemática da lenha. A gente pode, de certa forma, a médio e longo prazo, né,
a gente pode industrializar toda essa região que ainda não se industrializou. E aí você vai ter um Nordeste mais uniforme em desenvolvimento. Potente, né? Sim. Potente. Não só para trabalhar o agro, mas também para agregar valor aos seus produtos, né? Gente, vocês estão vendo, né? Que aqui dá para render muita coisa com esses dois maravilhosos. Mas eu só tenho a agradecer, tá? Primeiro por terem aceitado, né, esse convite. Laurinha, foi uma conexão já do professor Gilvan. Inclusive, professor Gilvan, quero agradecer duplamente, não só por estar aqui no podcast, mas por ter nos ajudado a pensar nesse evento, a tornar possível. A gente vai fazer um evento, o Encontro e Conexões, que transformam no auditório da reitoria do IFPI, né? E foi uma articulação muito próxima do professor Gilvan, ajudou a divulgar nas mídias sociais, descobriu que era um influencer. Descobri, sabia não, descobri. No Instagram. Né? E a coisa acontecendo, porque o cara é potente. É verdade, né? concordo. E Laurinha, que já foi uma ponte, né, do professor Gilvan, e com certeza, meu amor, você, olha, a gente não lhe larga nunca mais. Viu? Tá Estamos lascada. aqui, Larga, estamos né? aqui. Não larga. Estamos aqui, é justamente de pessoas assim que a gente precisa. Fico até feliz em conhecer esse projeto de vocês também, que é incrível trazer para perto, para poder conectar e crescer. Eu acho que é fundamental, né? Juntos, né? Vocês querem deixar alguma mensagem final para os revendedores e revendedoras de gás do nosso Brasil? Sim. Começar por você, eu finalizo. E deixem também os arrobas de vocês, para as pessoas tá. seguirem, né? Isso é muito importante, viu, influencer? Esse eu me lembro do meu arroba. Ele vai lembrar que ele tá entrando no ramo aí e ele não tem volta, viu? Ei. Mas o meu é Laura Aquino Dias. Me sigam, me curtem e me compartilhem. Me indique para as amigas, para os amigos. Eu deixo um recado de Aqui o interação, de poder estar... Olha aí, viu? Pegou a colinha. De interação, de buscar estar envolvido com pautas que estão voltadas para renovação, esteja aberto à inovação, se conecte. Eu acho que de tudo que a gente tem que fazer, eu acho que um dos que a gente não pode deixar de fazer é se conectar. E a conexão, ela sempre gera bons resultados. Eu sempre, até mesmo porque eu olho para a perspectiva de conexões, olhando o que o outro tem de bom. Então, se conecte, se envolva. Eu tenho um recadinho que eu digo aqui para o empresário piauiense. Eu digo que às vezes a gente faz muitos eventos na Invest Piauí, e aí às vezes diz assim, eu não me convidou. Eu disse, olha, se for da sua área, se estava falando com você, vá. Eu sempre digo, vá. Então se envolva, participe, descubra novas ideias, externe suas ideias. Acho que toda ideia é válida. E é isso, se conecte, celebre, cresça, desenvolva, só não fique parado. Para os empresários, o que eu digo é use a academia para bem. Capacitar, né, para desenvolver seu P&D, para testar sua tecnologia. Você não falou, você tem que falar aqui do programa da universidade, aproveite. Tá. O meu arroba. Tem o arroba e tem lá o programa de inovação aberta da universidade. A gente tem, né, no Instituto Federal do Piauí, nós temos um programa de mestrado, onde ele trabalha com inovação aberta, onde a gente trabalha justamente com atendimento de demandas da indústria, né? Um programa de pós-graduação em engenharia de materiais, ele já tem mais de 10 anos, e a gente hoje está com essa pegada, né? Então a nossa ideia é que o empresário que tem sua demanda ali, ele quer desenvolver algo na indústria, ele traz, lá a gente trabalha essa ideia, desenvolve um projeto de mestrado e o possível produto tecnológico sai dali. É quase certo, já estamos no segundo, terceiro ciclo de empresas, já mais de 10 empresas já desenvolveram projetos com a gente. Já tem entregas. Já temos entregas, né? Temos entregas, e a ideia é justamente disponibilizar, né, todo esse conhecimento que o Instituto tem, a UFP, a UESP, as universidades aqui, a UFDPA, para o empresariado. A gente quer justamente a aproximação. Eu sou um defensor nato. Ele é o idealizador, viu? Desse projeto, e também a gente agora está justamente que a gente quer com relação aos empresários do setor do gás, né, que eles venham. Tem muita coisa para a gente trabalhar. Vamos fazer essa ponte com todas. E o arroba. Todas. E o arroba é paz_,
É Gilvan_Pai03, tá? Me sigam. Me sigam lá e tem, né, sempre estamos atualizando com informações do próprio Instituto, eu coloco informações da Invest, do Senai, não tem essa não. O que eu acho interessante, que vai ser um conteúdo interessante para o nosso aluno, para o empresário, para a comunidade em geral sempre está lá para poder, né, como você falou, a gente precisa fortalecer o nosso ecossistema. Perfeito. Quanto mais forte esse ecossistema, mais todo mundo ganha. Perfeito. Gente, agora, no encerramento desse podcast, a gente tem um convite tão especial para fazer para vocês. Porque, olha, o Piauí não só está protagonizando essa agenda de transição energética, como está construindo pontes aqui também. E uma grande ponte dessa agenda é um congresso muito especial que a Laurinha vai fazer esse convite para vocês agora. Uau! Fica o convite para do dia 4 a 7 de junho, vir para o Piauí. Nós teremos a Conferência Brasil de Energias Renováveis. Então, eu espero vocês aqui no estado. Eu sei que tem muita gente já envolvida nesse tema aqui no estado, de toda parte do mundo vai estar aqui nessa conferência, então fica o convite para você fazer parte desse momento aqui dessa pauta de transição energética, como tem sido uma das nossas aqui principais. Um evento gratuito, não é? Então não tem desculpa, o seu investimento é a passagem para vir para cá, ok? Isso. E o link vai estar aqui na descrição desse episódio. Então clica lá, garante a tua inscrição e vem para o Piauí. É ou não é? Muita network, oficinas, conversa com empresário, vai ser um evento fantástico, top. Então, e ainda digo mais, além de você conhecer aí o Porto, além de conhecer lá a Universidade Federal do Piauí, o Instituto Federal do Piauí, toda essa agenda de inovação aberta, você ainda tem alguns passeios imperdíveis aqui, que eu estou louca para conhecer. Que é um pôr do sol que fizeram uma propaganda danada aqui para mim. Temos o pôr do sol do Pesqueirinho, que você não pode deixar de conhecer. Temos o Encontro dos Rios. Temos também o Palácio de Karnak, que é uma estrutura belíssima. A vista panorâmica da Ponte Estaiada. Tem a Ponte Estaiada. A Cajuína. A Cajuína cristalina de Teresina. Olha, eu acho que motivo não falta para vocês virem para cá também. Só cuidado que vocês vão querer ficar. É verdade. E que honra para nós, enquanto rede Mulheres de Gás, né, hoje poder plugar, né, a nossa rede nesse grande ecossistema, né, que tem energia aí para transformar não só o Piauí, mas o mundo. Do Piauí para o mundo, né? Do Piauí para o mundo. Gente, que delícia de podcast. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente aqui, tá? Muito obrigada por torcerem por nós, por acompanharem cada podcast Energizadas e por ficarem até o final com a gente. Um beijo no coração e até o próximo Energizadas. Tchau.